países da União Europeia aprovaram hoje, em Bruxelas, o Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. Essa é mais uma das etapas necessárias para a assinatura do tratado após 26 anos de negociações. Começou em 1999 e conta com o apoio de setores empresariais, mas segue enfrentando forte resistência de agricultores europeus, sobretudo na França. Nós vamos agora direto para Londres conversar com o nosso correspondente, o Sérgio Utz. Boa tarde, Sérgio. Sérgio, conta para nós o que ainda precisa acontecer para assinar esse acordo, porque eu te confesso que eu ainda sou um pouco cética, porque faz muitos anos que eu cubro esse negócio e nunca sai do papel. Todos nós, né? Quantas perguntas nós já fizemos? Boa noite, Raquel, boa tarde a todos. Quantas perguntas nós já fizemos para ministros e presidentes da vez, né? Sobre o acordo Mercosul-Europeia, mas o que aconteceu hoje, essa aprovação, que teve mais de 55% dos países do bloco, ou seja, 15 dos 27, e esses países têm mais de 65% da população da União Europeia. Portanto, isso já é suficiente para assinatura. Já tem até data. A presidente da Comissão Europeia deve ir para Assunção, no Paraguai, a Ursula von der Leyen. Deve chegar lá na semana que vem. Dá duas datas aí, ainda não confirmadas, 12 ou 17. E com a assinatura desse acordo, inclusive algumas tarifas já podem ser gradualmente reduzidas, obviamente ainda de forma provisória, porque ainda há obstáculos à frente. Esse acordo ainda precisa passar por todos os parlamentos dos 27 países do bloco e também todos os parlamentos dos países do Mercosul e também ser aprovado pelo Parlamento Europeu. O que aconteceu hoje foi um marco importantíssimo, inclusive destacado por dois dos grandes defensores desse acordo entre os líderes europeus, que foi o chanceler alemão, o Friedrich Merz, e o premier espanhol, o Sánchez. Vamos ver o que disse o Merz primeiro. Ele diz o seguinte, que é um acordo, é um marco para a política de comércio e um sinal forte de soberania estratégica e da habilidade da Europa para agir. E aí veio o Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, que aproveitou para, sem citar o Donald Trump, para dar uma pequena cutucada ali nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: no mundo de hoje nem tudo são tarifas, ameaças e más notícias, disse ele, celebrando. Agora, do outro lado do time, do lado dos contra, está o presidente francês, Emmanuel Macron, que não conseguiu trazer mais países para, no mínimo, atrasar novamente. Ele tinha conseguido isso em dezembro com a Itália. A Itália desembarcou, ele não conseguiu fazer mais isso. E o que muitos analistas aqui estão dizendo é que isso mostra a fraqueza do Macron, não só internamente, mas também externamente na União Europeia. Ou seja, a impopularidade dele na França, nesse momento, está começando a repercutir também no que ele faz no âmbito ali da União Europeia, Raquel. Mas o acordo está pronto para assinar e isso deve acontecer na semana que vem. Agora, a minha dúvida é o seguinte, Sérgio, não sei se você tem essa informação. Você disse que tem que passar em todos os parlamentos. E se a França reprova? Se a França reprova, se algum outro país reprova, há mecanismo que... A União Europeia tem mecanismos complicadíssimos, e isso vale não só para esse acordo do Mercosul, quanto para outros acordos comerciais que o bloco europeu já fez. No caso desse acordo, há muita coisa em jogo, porque a própria Ursula von der Leyen disse hoje que é o maior acordo comercial do planeta, tem aí mais de 700 milhões de pessoas envolvidas, mas se um dos parlamentos não aprova, há mecanismos que excluem, pelo menos provisoriamente, aquele país e, obviamente, impedem que o acordo seja colocado 100% na ativa. Mas com o que já aconteceu, é possível, como eu disse, que haja uma redução provisória, uma redução gradual de algumas tarifas, ainda que seja numa situação provisória, Raquel. E é bom lembrar
que a grande questão aqui para os europeus é o motivo dos protestos em vários países nos últimos dias, e também em dezembro, quando eu estava lá em Bruxelas, para cobrir isso, é a questão da carne e dos alimentos, a agropecuária. E eles criaram ali uma série de ressalvas, de salvaguardas, para se aumentar em 5% a compra de carne e alimentos do Mercosul, eles já param ali para que não passe desse percentual de 5%. Portanto, a gente fala ali, é acordo de livre comércio, mas não é totalmente livre, porque os europeus colocaram ali já uma série de mecanismos para impedir que haja, na visão deles, uma enxurrada de produtos agropecuários do Mercosul na Europa. Sim, tem um monte de cota para carne e outros mecanismos ali, né, Sérgio? Só te aproveitando mais um pouquinho, que é uma honra ter o Sérgio aqui. Enquanto você falava, mostrava, né, as manifestações em Paris, os tratores parados ali embaixo do Arco do Triunfo. Esse acordo é um problema grande para o governo do Emmanuel Macron, né? Ele disse que ele é formalmente contra. E tem risco ali para o governo do Macron, para o primeiro-ministro francês? Tem risco político para o governo francês, se esse acordo for realmente caminhando? Que situação política eles enfrentam ali na França? Olha, tem risco sim, Raquel. Sua avaliação tem todo sentido, sua pergunta tem todo sentido, porque se a gente considerar que o Macron está ali no meio do espectro político, mais ou menos, esse acordo Mercosul-União Europeia, não apenas na França, mas principalmente na França, de onde vem a oposição mais forte, ela traz forças ali da ultradireita e também da ultraesquerda, né? Você tem os dois extremos do espectro político trabalhando contra o acordo Mercosul e União Europeia. E os dois, nesse momento, combatendo o governo Emmanuel Macron. Portanto, é uma situação que o deixa numa posição ainda mais delicada. Hoje, ele é um dos líderes menos populares da Europa, desde junho do ano passado, de 2024, aliás, quando fez aquela questão que foi muito criticada de dissolver o parlamento, convocar eleições. Desde então, ele nunca mais se recuperou. Portanto, é uma situação, a aprovação desse acordo, na visão de muitos, inclusive, mostra a fragilidade da França e do governo francês nesse momento. Porque se a gente considerar, ok, temos a Alemanha ali capitaneando o time daqueles que são favoráveis ao acordo, e a Alemanha é a principal economia. Mas, do outro lado, você também tem a França, que é um peso pesado na União Europeia. E dessa vez a voz francesa não conseguiu impedir. Mas entre esses obstáculos e as muitas reclamações que a gente vai ter daqui para frente, inclusive na Corte de Justiça Europeia, essa é uma das estratégias que a França vai tentar, e essas reclamações vão chegar aí com um sotaque francês pesadíssimo, Raquel. Sérgio, como eu disse, uma honra contar com você. Muito obrigada, meu querido. Uma boa noite para você aí em Londres. Obrigado, bom programa. Gente, vamos olhar um pouquinho as repercussões aqui no Brasil? No Brasil, o governo brasileiro está comemorando. Vocês viram o Geraldo Alckmin falando ao vivo. A gente tem manifestação aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está em recesso, mas saiu do recesso para ir às redes sociais. Olha o que o ministro falou. Acordo histórico, não apenas pelo seu significado econômico, mas, sobretudo, pelo significado geopolítico. Uma nova avenida de cooperação se abre neste momento conturbado, mostrando um novo caminho de pluralidade e oportunidade. O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República também, Celso Amorim, anda aqui para mim com o meu TP, gente, para eu poder ver o que o Amorim falou, disse que a aprovação da assinatura do acordo Mercosul e União Europeia é um passo importante no contexto em que o multilateralismo é posto à prova em todo o mundo. Do que o Amorim está falando, embora não tenha dito abertamente, de Donald Trump, do seu tarifaço que ele colocou aí a todos os países. Quem conversou com ele foi a nossa Ariane Bittencourt. Oi, Ariane, bem-vinda. Ela sempre chegando com informação nova, exclusiva. Boa tarde, minha querida.
Oi, Raquel, muito obrigada. Uma boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Poder Expresso. Pois é, eu conversei com o Celso Amorim, ele que é assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, uma figura muito ligada ao presidente Lula e que está por dentro sempre das negociações do governo envolvendo o cenário e as questões globais. E aí o Celso Amorim classificou justamente como um passo importante essa sinalização positiva, a aprovação desse acordo entre Mercosul e União Europeia, que pode ser assinado nos próximos dias. Então, aqui eu abro aspas para o que me disse o Celso Amorim. Ele disse o seguinte: acho um passo importante dos pontos de vista econômico, portanto, diversificação da economia, e geopolítico, no momento em que o mundo está crescentemente fragmentado e o multilateralismo está em crise. Então, ele remontou justamente a isso que você falou, sobretudo os passos que a gente tem acompanhado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo que tem defendido muito, o governo brasileiro, o multilateralismo. E Celso Amorim disse que a assinatura desse acordo é um passo na direção do multilateralismo diante de todas essas crises econômicas, os contextos de guerra que a gente tem em torno do mundo. Então, ele trouxe essa fala de muita expectativa acerca desse acordo. A gente sabe que o governo brasileiro espera muito pela assinatura desse acordo já faz tempo, que no último ano, especialmente, o governo Lula apostou muitas fichas na assinatura ainda em 2025 desse acordo e acabou se frustrando, especialmente ali em dezembro, não é, Raquel? Quando havia a expectativa da assinatura desse acordo em Foz do Iguaçu, isso acabou não acontecendo. O presidente Lula foi a público dizer que se aquela assinatura não acontecesse naquele momento, que enquanto ele fosse presidente não aconteceria mais, dando uma espécie de ultimato e muito chateado com, sobretudo, os recuos da França e da Itália, mas agora, diante do que houve hoje, a gente tem uma reação muito positiva por parte do governo. Então, o Ministério das Relações Exteriores e também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e o das Relações Exteriores pelo ministro Mauro Vieira, divulgaram há pouco uma nota conjunta. Entre outras coisas, eles dizem nessa nota que o acordo vai integrar dois dos maiores blocos econômicos do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e produto interno bruto de mais de 22 trilhões de dólares. Diz ainda que trata-se do maior acordo comercial negociado pelo Mercosul e um dos maiores dentre aqueles pactuados pela União Europeia com seus parceiros comerciais. O presidente Lula também se manifestou, ele usou ali as suas redes sociais para que pudesse compartilhar uma mensagem dizendo que hoje é um dia histórico para o multilateralismo. Ele fala desses anos todos de negociação e de expectativa e disse justamente algo na linha do que disse mais cedo o Celso Amorim, que em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, esse acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como um fator para o crescimento econômico com benefício para os dois blocos. E aí ele diz que é uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos. Lula também citou que conversou por telefone mais cedo com o presidente da Espanha, o Pedro Sánchez, e que agradeceu a Sánchez pelo esforço dele também nas tratativas em prol do avanço desse acordo e reiterou a expectativa de que esse pacto gere benefícios mútuos. Trago também aqui, Raquel, a posição que a gente teve do presidente da Câmara, Hugo Motta. Também ele se manifestou a respeito desse assunto e disse que esse acordo vai trazer oportunidades significativas para os nossos produtores aqui no Brasil, gerar empregos, atrair investimentos e fortalecer a inserção do Brasil na economia global. Então, essa é uma das poucas pautas, como a gente já veio falando e ouvindo aqui ao longo do dia no SBT News, que a gente vê unir pontas distintas, não é? De governo e oposição, trazendo aí discursos em celebração, não é?
a pactuação desse acordo a esse avanço. A gente teve a manifestação do presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado até agora, Davi Alcolumbre, salvo engano, não fez nenhuma manifestação, mas a gente está vendo essa celebração em massa de deputados, senadores, governistas, inclusive nas redes sociais. E quem falou há pouco aqui em Brasília, depois de muita expectativa, não é, em torno desse avanço do acordo, foi justamente o vice-presidente Geraldo Alckmin, que falou um pouco sobre os benefícios que esse acordo pode trazer para os países do Mercosul e especialmente para o Brasil, sobre a expectativa da assinatura desse acordo nos próximos dias e da entrada em vigência ainda neste ano de 2026, depois de tanta espera. A gente acompanhou o que disse Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar um trecho juntos agora. É um ganha-ganha, ou seja, produtos mais baratos e de melhor qualidade. Então, onde for mais competitivo, vende. Nós somos mais competitivos num setor, nós exportamos. O outro é mais competitivo em outro setor, nós compramos. Ganha a sociedade com produtos mais baratos e de melhor qualidade. Então, no momento geopolítico difícil, de instabilidade, de conflitos, é fundamental para o mundo, né? Mostra que é possível construir caminho de comércio com regras, de abertura comercial e de fortalecimento não do isolacionismo, mas do multilateralismo. Já existe uma data definida para a assinatura do acordo local? O acordo deve ser assinado nos próximos dias e a nossa expectativa é de que a vigência ocorra este ano. Uma coisa é um acordo de livre comércio entre dois blocos, é o maior acordo do mundo entre blocos. Outra coisa são questões mais tarifárias específicas Brasil e Estados Unidos. Mas eu diria que ajuda, porque mostra que o diálogo e a negociação pode trazer avanços, pode superar divergências, pode se buscar entendimento.